Bom, hoje vamos terminar o capítulo 5 de 2 Coríntios, e eu achei que ia ser igual no começo, eu achei que eu ia conseguir terminar o capítulo todo, semana passada e não deu, e hoje ainda vai ficar bem compridinho. Eu quero sugerir que vocês, esse texto que eu mando para vocês, que vocês, de repente, durante a semana, peguem pedacinhos dele e façam uma revisão. Tem muito versículo bíblico, tem muita coisa que às vezes eu não chego a falar, porque eu vou pulando, ou eu repito, eu vou. Então, assim, sabe, faça disso um momento seu de devocional, porque está muito rico, sabe? Esses textos de 2 Coríntios estão cheios de lições muito importantes para nós, muito. Assim, foi escrita para a igreja de quase 3.000 anos atrás, mas continua faz muito sentido e é relevante para nós no tempo que nós estamos hoje, né? Então, nós vamos começar hoje no capítulo 5, versículo 11. Nós terminamos na semana passada e a gente estava falando sobre o céu, sobre a maravilha que sobre o habitar, né, com o Senhor. Foi esse o nosso tema da semana passada. E hoje a gente vai falar que nós somos embaixadores de Cristo, né? O texto que eu coloquei aqui é mais sobre o amor de Jesus por nós, o amor de Deus por nós e o ministério da reconciliação. Então, qual foi o propósito de Jesus ter vindo? Nos reconciliar com Deus. O pecado que havia nos separado de Deus no Jardim do Éden por todos esses anos foi vencido por Jesus na cruz e ele promoveu essa reconciliação. Agora, só recebem essa reconciliação as pessoas que querem, né? O presente está oferecido. Muita gente não quer o presente, né? Porque o que é o presente? O presente é Jesus. E muita gente rejeita esse presente. Então, vamos começar aqui. Eu vou ler na tradução da linguagem de hoje, porque eu achei que está explicando um pouquinho melhor o sentido, né, da palavra aqui. Então, nós vamos ler se eu precisar, eu troco da tradução. Então, no versículo 11 diz assim: sabemos o que quer dizer temer o Senhor, e por isso procuramos levar as pessoas à verdade. Deus nos conhece completamente e espero que no seu coração vocês também me conheçam. Paulo está dizendo a ele, também como Deus me conhece. Não pense que ele está aí mentindo ou agindo de duas maneiras, com duas faces, né? Então, o que Paulo está dizendo? O que é o temor do Senhor, né? A gente ouve tanto isso na Bíblia. Eu não sei se vocês lembram quando a gente começou a ler a Bíblia do começo, mas assim, sempre Deus estava falando que era importante ter o temor do Senhor, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salomão falou sobre o temor do Senhor, Davi falou sobre o temor do Senhor. Deus se referia aos reis que fizeram coisas erradas, que desagradaram a Deus, que eles não temiam a Deus. Então, não é aquele temor de terror que a gente tem de um ladrão ou de um filme de terror, não. É aquele temor que inspira respeito, que deseja complacer e agradar o objeto que nós tememos, né? Então, eu coloquei aqui alguns versículos, poucos, porque na Bíblia tem muitos, mas eu quis só lembrar alguns. Então, em Deuteronômio, lá no Velho Testamento, quem dera, Deus está se dirigindo à nação de Israel, tá? Não sei se vocês se lembram disso, mas a nação de Israel foi um povo que Deus criou. Deus criou o mundo, Deus criou a. Deixa eu desligar o. E quando Satanás veio e corrompeu, né, a criação de Deus, o mundo, cada um foi pela vida fazendo o que queria. Depois eles tentaram fazer a Torre de Babel, Deus bagunçou tudo de novo, aí criou os idiomas diferentes.
E aí o povo se corrompeu e ficou um desastre, não existia mais lei, não existia respeito pelo ser humano, um pelo outro, cada um fazia cada coisa mais aberrante. Foi quando Deus decidiu. Tem umas partes, algumas traduções da Bíblia que Deus se arrependeu de haver criado o homem, né? Então, naquela época, foi quando Deus mandou a mensagem a Noé para ele construir a arca, porque ele ia aniquilar com toda a maldade e começar de novo, né? Ver se fazia de novo. E Deus fez isso várias vezes. E quando Deus chamou Abraão, da raiz de Abraão veio Jacó, e de Jacó veio a nação de Israel. Então, a nação de Israel começou com Jacó, seus 12 filhos, netos, bisnetos, tarará. Quando eles mudaram para o Egito, eram 62 pessoas da família de Jacó. Né? Eles foram para o Egito por causa da fome. José estava sendo o supervisor geral, depois do faraó era José, o maioral lá, e era o filho de Jacó, que havia sido vendido pelos irmãos para os egípcios por inveja. Né? Então, só para vocês terem uma ideia do contexto. Então, lá no Egito, esse povo se multiplicou, eles foram como convidados, né? E quando José morreu, e todos 2 ou 3 faraós depois de José morreram, e não conheciam a história do povo de Israel, eles começaram a escravizar a nação de Israel. Então, isso é a nação de Israel. Deus deixou que eles ficassem lá no Egito por 400 anos, e depois Deus mandou Moisés para tirar o povo dele do Egito. Então, esse povo, que começou com 62 pessoas, e foram milhões que saíram do Egito, eles foram cuidados e trabalhados por Deus no tempo do deserto, mas era um povo de coração rebelde. Por quê? Porque a raça humana tem a tendência a ser rebelde. Né? Quisera nós que a gente tivesse mais a tendência da bondade do que da maldade, mas a maldade não é a maldade de matar ou de sacanear com todo mundo, não. É aquele instinto humano que nos leva a falar uma mentira ou enganar. Né? Existem aqueles que também são maus, mal big time, né? Mas a maioria, nós todos nascemos com isso no nosso coração. E é isso que Paulo várias vezes fala da velha natureza. Por isso que Paulo fala tantas vezes em nascer de novo, porque uma vez que a gente recebe o sacrifício de Jesus, essa natureza ela vai ser esmagada, ela vai ser morta. Não é porque eu vou ser forte, poderosa e não vou fazer nada errado, não. É porque eu quero tanto agradar o meu Senhor, o meu Pai, que eu vou tentar, cada dia que eu chego mais perto dele, evitar as coisas que eu sei que desagradam a Deus. Isso é o temor do Senhor. Então, aqui, vamos lá. Agora tivemos uma historinha do Velho Testamento. Então, vamos ver. Isso aqui, Deus falando para o povo de Israel. Porque esse povo, que era, a Bíblia diz que era a menina dos olhos de Deus, vivia pisando na bola e dando as costas para Deus. E Deus sempre perdoava. Às vezes eu falo, mas, gente, que mal, para que perdoar, né? Deixa eles bater a cabeça. Mas Deus é longânimo. Isso é uma coisa que a nossa natureza não tem, né? É aquela extensão de graça, de misericórdia para com as pessoas que fazem mal para a gente. A gente não tem isso. Talvez a gente até dá uma perdoadinha de leve, depois não quero te ver mais, mas Deus é longânimo, ele perdoa quantas vezes a gente for. Então, esse aqui era assim, quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Gente, que coisa, né? As pessoas rejeitarem essa oferta de Deus. Várias vezes Deus fala, tem até o versículo que sai toda vez que tem problema político, né? Que
Aí, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Então, esse é o nosso Deus, né? Ele está disposto sempre a nos perdoar. E ele estava disposto a fazer isso para a nação de Israel. Eu não vou deixar praga, não vou deixar doença. Só o que vocês têm que fazer é me seguir, me obedecer. Mas aí o que acontecia? O povo de Israel via os vizinhos todos que tinham outros deuses. Gente, eu estou lendo agora, nesses capítulos que eu estou lendo do Velho Testamento, que um dos reis de Israel chegou a praticar o sacrifício de filhos para Baal, para ter prosperidade, para a agricultura ficar boa. Isso era gente que serve e teme a Deus, que já tinha ouvido de tudo que Deus tinha feito para eles, de repente começa a trazer para dentro do povo de Israel essas práticas loucas de adorar outros deuses. Então, assim, Deus chama isso que o povo de Israel se prostituía com outros deuses, né? Então, o que era isso? Dava as costas para o Pai eterno e ia atrás de outros, né? Porque podia tocar, porque podia ver, né? E Deus quer que nós creiamos no Deus invisível, no Deus que, apesar de não podermos ver, é atual, vivo, ativo na nossa vida, né? Lá em Salmos, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Então, você quer ser sábio? Teme a Deus. Né? O temor do Senhor é o princípio. Provérbios fala muito disso também. Lá em Eclesiastes, dizem que tem duas pessoas escreveram Eclesiastes. Uma é Salomão e o outro foi um profeta, alguém da época de Salomão. E ele diz assim: agora que já vi, que já se viu e ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Se essa parte foi escrita por Salomão, ele foi um homem que teve riqueza, que teve fama, que foi sábio, porque ele pediu para Deus, falou: pede o que você quiser e eu vou te dar. E em vez dele pedir poder e um reino de paz, ele pediu a Deus sabedoria para reinar, né? E Deus deu para ele essa sabedoria. E por muitos anos ele foi sábio, ele guiou o povo de Israel sabiamente. Mas chegou um tempo que ele se desviou. Ele desobedeceu, por exemplo, ele teve 1000 mulheres, né? 300 mulheres e 700 concubinas. Outra coisa que ele fez, e Deus tinha falado que não era para tomar muitas mulheres. Outra coisa, ele tomou mulheres dos reis vizinhos, de outras culturas, e instituiu a crença deles dentro de Israel. Isso foi contra o que Deus tinha falado também. Então, e assim, não foi tudo de uma vez, né? A gente vai afastando de Deus de pouquinho a pouquinho, né? Hoje isso aqui está certo, isso aqui não faz mal, não, só um pouquinho, isso aqui não faz mal, não. E aí, quando você vê, você já caminhou longe. Então, isso que ele falou aqui foi no final da vida dele. Né? Já vi tudo, já experimentei tudo, mas a minha conclusão é: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Né? Que a gente possa ter isso no nosso coração, né? Que obedecer a Deus, temer a Ele, é essencial para nós, principalmente para cada uma de nós aqui nesses quadradinhos, que estamos buscando a Deus, que queremos agradar a Ele. Né? O próprio Jesus, né? Quantas vezes ele falou: eu vim aqui não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do meu Pai. Né? Jesus não tinha medo de Deus. Ele, ele era aquele filho que queria fazer tudo que o Pai queria que ele fizesse, com prazer, com alegria. Né? A gente não vê na história da Bíblia Jesus reclamando da sua missão. Né? Uma vez ele falou: Pai, se possível,
mas que não seja a minha vontade mais à toa. Né? Quantas vezes a gente não quer, a gente acha que a vontade de Deus não é boa para nós. Né? Pelo contrário, gente, a vontade dele é perfeita. A gente é que não consegue ver do outro lado, né? O que pode vir através até das dificuldades. Paulo conseguiu, né? O temor do Senhor nos libera do medo das coisas que estão à nossa volta. Quando a gente teme a Deus, a gente tem total confiança que Ele está do nosso lado e que Ele peleja as nossas batalhas. A mensagem dessa semana teve 2 com relação a isso, né? Nos áudios que eu mandei. Várias vezes na história de Israel, Deus falou: vocês não vão fazer nada, só chega lá e fica olhando, porque quem vai lutar essa guerra sou eu. E é assim, ele fala a mesma coisa para mim e para você. Se você apenas confiar e temer a Deus, né? Temer com aquele desejo de agradar a Ele. Em Isaías, a gente vê, olha essa promessa aqui com relação ao Messias, né? Que ele temeria a Deus também. Olha aqui, ó, virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um tronco, como um broto que surge das raízes. O Espírito do Senhor estará sobre ele e lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá o Senhor, conhecerá a sua vontade e terá prazer em obedecer. Essa profecia é lá de Isaías, antes de Jesus vir. E Deus já estava falando para Isaías que assim seria aquele mensageiro que ele enviaria. Né? Então, temor e obediência andam de mãos dadas. Quantos, eu fico pensando, né, nos nossos filhos, né? Que maravilha ter um filho que te respeita, que sabe que você o ama de todo o coração e que quer te agradar, que tem prazer em te dar notícia boa ou te agradar. Ele vai saber que você vai fazer de tudo por ele. Né? E é assim mesmo com Deus. Né? Então, aqui Paulo está falando que esse temor que ele tinha de Deus levava ele a tomar super a sério a missão que Deus tinha dado para ele. Né? Ele fala assim, por isso procuramos levar as pessoas à verdade. Jesus o havia chamado para levar o evangelho, né? E ele também deve ter ouvido dos discípulos quando Jesus disse para ele: vocês são as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E de fazer discípulos em todas as nações. Essa missão, esse chamado é para todas aquelas pessoas que aceitam a Jesus como Salvador. E Paulo tomou essa missão, mas assim, ao pé da letra. Tudo que ele queria era agradar, né? O fato de Paulo levar tão a sério a proclamação do evangelho era exatamente por causa desse temor. Né? Eu acho que uma vez, eu fico pensando assim, a Bíblia não fala muito, tem 2 aparências de Paulo na época ainda dos discípulos, né? Que a gente sabe que ele estava presenciando a vida dos discípulos, mas Jerusalém não era uma cidade tão grande, a morte de Jesus não foi um evento escondido, né? Todo mundo soube. Paulo era um dos sacerdotes, ele deve ter estado ali naquela conspiração contra Jesus, quando trouxeram Jesus para ser julgado entre os fariseus e os sacerdotes. Então, eu acho assim, Paulo deve ter experimentado Jesus do lado dos fariseus, né? De uma maneira que tentava fazer perguntas para pegar ele na mentira, ou criticando, ou até mesmo armando a cilada para prender a Jesus. Paulo, eu imagino que ele estava presente diante disso. Então, uma vez que ele teve um encontro com Jesus, a vida dele deu uma guinada, e quando Jesus falou: eu quero que você vá pregar o evangelho, ele tomou isso em sério. Porque aquele amor grande de Jesus, que foi capaz de perdoar ele por tudo que ele tinha feito, não só o próprio Jesus, porque se ele estava presente aí, ele foi responsável
pela crucificação de Jesus. E Jesus estava oferecendo para ele perdão. Né? Isso aí é minha opinião, tá, gente? Não está na Bíblia, mas por ele ter vivido naquela época e fazer parte daquela clã alta dos sacerdotes, é quase certo que ele estava presente diante disso, né? Então, cada um de nós deve ter essa urgência e essa necessidade em obedecer a Deus, né? E esse é o chamado que ele faz para cada um de nós. Eu acho que a nossa mais importante missão aqui na Terra é levar o evangelho a outras pessoas. Essa é a nossa. Essa semana eu tive tomando café com uma amiga minha, uma vizinha, e ela assim, ela vejo que ela sempre evita um pouco falar de religião. E eu sei que a origem dela é judaica, mas, né, mas ela me falou um dia, ela falou, mas a gente não praticou nunca. Então, ela está passando por alguns problemas de dificuldades com a filha e o marido. Agora o marido foi diagnosticado, parece que está com um câncer. Então, ela queria tomar um café, eu fui com ela tomar café essa semana, e eu falei, você tem fé? Aí, porque aí ela começou a falar de umas coisas, aí eu falei, não posso deixar, né? Não vai dar para ignorar esse fato. Aí eu falei, e aí, como é que é a sua fé? Né? Eu sei que você é judia, mas você acredita em Deus? Né? Aí ela começou a desconversar um pouquinho, falar que teve uma época que as coisas estiveram muito ruins, que ela não podia crer que um Deus podia deixar tudo isso acontecer. Aí eu falei, olha, não quero, eu pensei comigo, não vou nem introduzir Jesus ainda, né? Vamos lá com os judeus, Deus e eu, tá bom, vamos começar aqui no Deus, né? E assim, devagarzinho, sabe? Eu acho que Deus pode me usar, sabe? Para levar esperança, porque uma pessoa que vive pensando que, não vai passar, sem ter esperança, aí ela veio aqui em casa, aí não está dormindo, aí eu dei um remedinho para ela, aí ela levou, falou, Elcio, acordei 3 horas da manhã, não consigo dormir, aí não dormi mais. Eu falei, e aí? Você conseguiu resolver os problemas todos ficando acordada? Não. Falei, então é isso que eu estou te oferecendo. É te oferecendo crer naquele que pode te ajudar a carregar essa cruz com você. Né? Eu não quero te oferecer milagres Não. Aí depois ela, na manhã seguinte, ela falou, obrigada pelo seu remedinho, tomou. Deu certo. Eu falei, e o outro remedinho, de entregar para Deus, né? Também, eu acho que esse funciona mais, né? Então, devagarzinho, sabe, gente? Deus vai te usar. É só você ser intencional. Tem sempre alguém que precisa. Mas aí eles vão pensar que eu sou doida, né? Eles pensaram que Paulo era doido, ele vai falar isso aqui, nesse capítulo, né? Mas quem que você está mais preocupado em agradar? As pessoas ou a Deus? E no final da história, talvez essa pessoa um dia vai te agradecer. Então, leve esperança, leva esse amor de Deus, né, para as outras pessoas. Paulo fala aqui que ele tinha necessidade de persuadir as pessoas para aceitar o evangelho. Né? Então, assim, não era só falar e sair, não, ele ficava ali tentando convencer de todas as formas. Né? Imagino que chato que ele devia ser para algumas pessoas, né? Ficar batendo ali na mesma tecla. Mas ele tomou sério, ele levava as boas novas da salvação para quem queria ouvir e para quem não queria também. Muitas vezes ele foi escorraçado e espedrejado, né? Mas ele não tinha medo. E aí, continuando, aí ele fala: não estamos querendo nos elogiar a nós mesmos outra vez para vocês. Pelo contrário, queremos dar a vocês motivos de orgulho de nós, a fim de que tenham que responder aos que sentem orgulhosos da aparência. Então, isso aqui Paulo está dizendo, lembra um pouquinho atrás, essa igreja de Corinto tinha vergonha de Paulo por causa das coisas que ele tinha passado, ir para a cadeia. Né? Então, o povo se envergonhava, ser apedrejado, ser perseguido. O povo de Corinto achava que esses outros falsos mestres que chegavam todo bem vestido, né? Porque Paulo era simples, ele era um fabricante de tenda, e ele não devia chegar todo pomposo, apesar que ele era capaz, ele tinha cultura suficiente para falar difícil. O que ele falou? Não faz muito tempo que a gente estudou. Ele preferia falar 5 palavras
que as pessoas fossem entender do que fazer um discurso de 1 hora com palavras difíceis que ninguém entendesse. Então, esse era Paulo. E a igreja de Corinto, às vezes, se envergonhava dele. Então, aqui ele estava falando que esse povo aí que tá querendo impressionar vocês com a aparência, com o discurso bonito, né? Eu não sou desses. Eu estou aqui para trazer o evangelho das boas novas da salvação. Ele nunca quis se gabar ou receber orgulho, receber honra e glória das pessoas. Ele nunca quis ser colocado num patamar. Para ele, a glória que ele queria receber era lá no céu, né? E então ele queria que esses cristãos de Corinto aceitassem a mensagem não de Paulo, mas que ele era o canal pela qual a mensagem do evangelho estava sendo transmitida. Ele queria que o pessoal de Corinto aceitasse a Jesus, não a Paulo simplesmente, né? Mas ele se esforçava e se esmerava a ter uma vida íntegra para que o nome de Jesus não fosse danificado do processo, né? Isso é muito importante. Muitas pessoas, até hoje nos nossos dias, né, estão mais preocupadas com a aparência do que com o interior, com o que está no coração, né? E até Jesus falou na época dele lá, não vai colocar as pessoas que chegam todo bonito sentar na frente, e as que são pobrezinhas você bota lá num canto lá atrás. No reino dos céus não é assim, porque Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Outra história lá do Velho Testamento foi quando Deus mandou Samuel, o profeta, e ungir o próximo rei de Israel. Mandou ele lá na casa de Jessé. Deus deu ordens específicas. Vai na casa de Jessé e unge o próximo rei de Israel. Chegou Samuel com um negocinho de óleo na casa de Jessé. Jessé tinha um monte de filho. Então, segundo a ordem da tradição, o mais velho, né? Então, chamou o mais velho, mais velho veio, Deus falou, não é esse. Aí veio o próximo, não é esse. Aí Samuel mandou chamar o mais bonito, não é esse. O mais forte, não é esse. Aí depois que tinham vindo todos, eu acho que era 6 ou 7, Samuel falou assim, e aí, acabou? Já não tem mais ninguém? Porque Deus não deu aprovação para nenhum desses. Aí falou, mas tem um mais novo, aquele menininho lá, ranzinho, petitinho, feinho lá, cuidando das ovelhas. Era o trabalho mais menosprezado da época. Samuel falou, traz ele. Quando Davi veio, Samuel ungiu a Davi e falou, esse é o que Deus escolheu. E olha o que Deus disse para Samuel. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E é assim até os dias de hoje. Muita gente de fora parece super espiritual, super religioso, mas o coração está cheio de cobrinha, né? Está feio, está venenoso. Então, a gente tem que cuidar do nosso coração. Eu cuido do meu, você cuida do seu, que o nosso coração esteja sincronizado com Deus e que as palavras... Jesus falou que a boca fala que do coração está cheio, né? E a gente pode perceber isso em muita gente, né? No discurso, nas conversas, quando as coisas vão saindo assim, você sabe que é daquilo que o coração está cheio, medo, ansiedade, fofoca, né? Então, assim, o que tá saindo, né, do seu coração para as pessoas à sua volta? Né? Que a mensagem de esperança em Jesus, essa que nós estamos aprendendo e conhecendo a cada dia, seja real e que você consiga dividir essa mensagem com as pessoas. Aí, continuando, versículo 13. Pois se estamos loucos, aí eles estavam chamando Paulo de louco, né? Pela maneira dele reagir, pela maneira dele vestir, pela maneira dele de não importar com os sofrimentos. Ele achava que esse homem está doido. Falar que sofrimento leves, o homem quase que foi arrastado aí, morto, apedrejado, passou dias na cadeia. Está doido falando que isso tudo aí é leve, né? Não. Ele fala, pois se estamos loucos, é em favor de Deus, e se temos juízo, é em favor de vocês, porque somos dominados pelo amor de Cristo, que Cristo tem por nós, pois reconhecemos que um homem
Jesus Cristo morreu por todos, e o que quer dizer que todos tomam parte da sua morte. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que ao ser acusado, né, de enlouquecido, Paulo estava em boa companhia, né? Porque Jesus também foi. Se vocês depois vocês vão em casa, vocês já estão em casa, né? Procura aí esses versículos que eu coloquei, foi quando eles chamaram a própria família de Jesus, achou que ele estava piradinho, né? Então esses dois versículos aqui foram onde as pessoas, os sacerdotes achavam que ele estava louco, né? Então às vezes a loucura de Deus, né? A verdade e a beleza do evangelho pode parecer loucura para o mundo, né? Então eu prefiro estar louco por Deus do que para o mundo. E o que motivava Paulo? Eu vou ler numa outra tradução que eu gosto desse Nova Versão Internacional. Olha aqui. Ele fala assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que ele morreu e ressuscitou. Então, ele era aquele fato de que Jesus deu a sua vida, um homem perfeito, puro, deu a sua vida por ele, sendo o que ele havia sido no passado, era tão forte, movia tanto o coração dele, que ele queria sair falando para todo mundo desse amor, né? Ele era impelido pelo amor de Cristo. Eu quero até ler isso aqui, porque para mim não deixar nada de fora. Pelo amor de Cristo, o amor de Jesus por ele, um pecador, perseguidor de cristãos. Então, esse amor fazia com que Paulo tivesse urgência e necessidade de obedecer e de levar essa mensagem de amor a outros. Ele estava disposto a passar por tudo que passou no ministério, porque recebeu tanto amor de Jesus que o compeliu a servir os outros e a proclamar aos quatro cantos, onde quer que Deus mandasse. Né? A gente já estudou lá em Atos as viagens loucas que ele teve, os apertos que ele passou em navios, né? E muitas dessas cartas que a gente vai estudar, ele escreveu de dentro da cadeia. Nada disso assustava dele, porque aquele amor de Jesus por ele era a sua motivação. E ele fala que ele morreu por todos para que os que vivam não vivam mais para si, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. A gente vive num mundo onde o mimimi é tudo mim, né? Tudo eu. Eu sou o mais importante aqui. Tudo tem que vir em volta de mim, né? E o Evangelho diz o contrário, né? Entrega o seu eu e viva Jesus, a vida de Jesus na sua vida, né? Então é isso que Paulo tá falando aqui no versículo 15. A gente não vive mais para a gente mesmo, a gente vive para Ele, para agradar a Ele. E o que ele nos ensinou? Ama o teu próximo como a ti mesmo, né? Obedeça a Deus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, né? Me segue, nasce de novo, né? Tenha uma vida diferente, transformada. Semana passada nós falamos que a pessoa que encontra com Jesus não continua, a gente não passa a ser santo da noite para o dia, mas existe uma transformação, existe aquele desejo de o que eu fazia, eu não faço mais. Né? Se eu mentia, eu não vou mentir mais. Se eu roubava, eu não vou roubar mais. Se eu fofocava, eu não vou mais fofocar. Pelo menos vou tentar fofocar menos. Né? Então, são coisas assim que só o caminhar diário com Jesus pode nos transformar. Não é uma coisa que a gente faz de fora para dentro, é de dentro para fora. Paulo nos chama a atenção mais uma vez sobre o novo nascimento, o morrer para as coisas carnais e do mundo e viver para as coisas de Deus, que são eternas. Né? As coisas do mundo vão ficar aqui. Nós temos que pensar nas coisas lá do alto. Nós falamos isso semana passada.
Só ressuscitarão com Cristo aqueles que morrerem para a velha natureza e se revestirem da natureza de Cristo. Eu achei isso interessante, esse parágrafo que João Calvino escreveu. Ele falou assim: se Jesus morreu por nós, é simplesmente conveniente que vivamos para ele. Jesus nos deu a nova vida, não para viver por nós mesmos, mas para ele. A questão é simples: você está vivendo para si mesmo ou está vivendo para Jesus? Ele morreu por nós para que pudéssemos morrer para nós mesmos. Paulo fala isso várias vezes. Eu sacrifico o meu corpo. A gente estudou isso há umas semanas atrás. O que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim. A gente nunca vai chegar num ponto e falou: pronto, agora eu sou santa, agora eu cheguei onde, né? Agora estou perfeita, agradando a Deus. Não, porque a guerra é espiritual. Satanás não vai nos deixar quieto. Quanto mais perto de Deus a gente chegar, mais furioso ele vai ficar e mais ele vai nos atacar. E mais a gente pode sentir a atuação e a presença de Deus. Por que Paulo se gloriava no sofrimento? Porque ele achava assim: gente, se o Satanás está tão bravo comigo assim, Deus deve estar feliz, eu devo estar fazendo alguma coisa boa na área espiritual, né? Isso eu não quero dizer que gente que está passando por tudo quanto é tipo de problema aqui na Terra é porque o diabo está atacando. Nem tudo, né? É claro que o diabo é o que traz o mal à nossa vida, mas as consequências de coisas que a gente faz por seguir a Jesus, por exemplo, esses missionários que vão aí pregar lá nos países árabes, muçulmanos, e são mortos, são presos, são perseguidos, né? Esses estão amontoando brasas lá no céu, né? Porque eles estão recebendo vão receber um dia, né? Aquela recompensa por estar deixando tudo para servir a Deus. Deus não vai pedir isso de todos nós. São poucas as pessoas que têm que largar, literalmente, largar a sua vida e seguir a Deus. São poucas. Algumas pessoas fazem isso e fazem com alegria. A única coisa que Deus pede para mim e para você hoje é dedicação, é honra, louvor, que a gente se volte para Ele e adore apenas a Ele, que a gente busque apenas a Ele. Isso é que Ele quer de nós, de mim e de você. Deus nos criou com um propósito. Nós falamos disso semana passada, até recomendei o livro Uma Vida com Propósito, né? Todos nós temos um propósito. E o propósito maior, se vocês já leram o livro ou começaram, é servir a Ele. Esse é o propósito que Deus criou o ser humano. Cada um vai descobrir como que você vai servir a Ele melhor. Cada um tem um propósito diferente, cada um tem uma rua, uma estrada diferente a seguir. Não vai todo mundo pela mesma estrada, vai todo mundo pelo caminho da salvação, mas Deus tem um ministério e um propósito para cada um diferente, né? A gente não foi criado para viver para nós mesmos, né? Mas hoje, ou não hoje, né? Com o pecado de Adão, o que ele fez com Eva? Ele fez Eva pensar: eu posso ser igual a Deus, eu posso saber tudo que Deus sabe, eu posso saber o que é certo e o que é errado. Então, ele colocou Eva numa posição de querer receber algo que Deus não tinha intenção dela se meter com isso, né? Ele tinha toda a autonomia de cuidar. E às vezes a gente fala assim: mas, né, se Eva não tivesse pecado, ou se Deus tivesse interferido, se Deus tivesse interferido, não havia o free will, né? Não havia o livre-arbítrio, né? Deus não criou robôs, ele criou seres humanos com vontade, com desejos, com autonomia para determinar o que você quer fazer. Ele te dá linhas, né? A razão pela qual ele escolheu o povo de Israel foi porque ele ensinou o povo de Israel o que era
a natureza divina, ele ensinou, ele preparou o povo de Israel para ter relacionamento com ele, porque ele é tão santo, tão majestoso, tão magnífico, que não pode estar... Por isso que tinha o Santo dos Santos no tabernáculo, um lugar específico que só a pessoa que estava totalmente preparada podia entrar. Qualquer outro era fulminado, porque na presença de Deus só pode entrar aquele que é santificado. E como que eu e você podemos entrar na presença de Deus? Através de Jesus, que nos santifica. Jesus que nos reconcilia com Deus. Paulo fala isso aqui nesse capítulo. Aqui, e que Deus está preparando um lugar maravilhoso, santo para nós. Né? Aqui Apocalipse 4 diz, Senhor nosso e nosso Deus, Tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, por Tua vontade elas foram criadas. Nós somos e fomos criados para viver para Deus, não para nós mesmos. E Jesus viveu completamente para o Pai. Às vezes a gente acha que, né, se a gente escolher essa vida vai ser chata, né? Vou ter que ficar beata, ir para a igreja todo dia. Não. Você vai viver uma vida plena, uma vida que entrega... Você tem prazer em ir na igreja, e ter comunhão com os irmãos, em adorar a Deus, em cantar e estudar a palavra dele, isso dá prazer para a gente. Mas a vida nossa de cristão tem que ser vivida fora da igreja, mais do que dentro da igreja. Dentro da igreja é para compartilhar, né, para a gente crescer. Fora é para botar para fora aquilo que a gente aprendeu dentro da igreja. Devido a essa nova vida tornada possível por Jesus, os velhos apegos terrenos são menos importantes. A gente comentou sobre isso um pouquinho semana passada, né? Quando a gente consegue colocar nossa mente na eternidade e entender que tudo que a gente tem aqui, que a gente luta e que a gente se esforça e que a gente agarra com tanta força, é passageiro e a gente não vai levar. Quando a gente começa a compreender essa verdade, né, as coisas fazem mais sentido, a nossa vida faz mais sentido, porque a gente não está tão agarrada às coisas, né? A ninguém mais considerais do ponto de vista humano. Então, aqui Paulo falou sobre isso, eu vou ler aqui de novo o versículo. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém. E se antes de nós temos tornado cristãos, julgamos a Cristo de acordo com regras humanas, agora não fazemos mais isso. Né? Não podemos... A gente que é cristão, a gente não está baseado nos padrões humanos, né? A gente tem que ter uma visão espiritual. Por quê? Porque quando nós fixamos os nossos olhos naquilo que não se vê, não, porque nós, os que estamos em Cristo, né, fixamos os olhos naquilo que não se vê e não naquilo que se vê. Nós vimos isso 2 semanas atrás. Porque sabemos que se essa casa temporária, nós vimos isso semana passada, for destruída, a gente tem um edifício que Deus está preparando para nós, que Jesus, uma morada eterna que Jesus preparou para nós. Porque nós vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 7, a gente viu isso também. Porque não nos vangloriamos das aparências, mas do que está no coração, porque a gente tenta buscar o que está, a mensagem do coração das pessoas, né? E também não tem medo de expressar o nosso coração para as pessoas. Por todas essas razões, não olhamos para a imagem e a aparência da carne, mas para a substância do coração. Eu acho que hoje em dia, mais do que nunca, eu acho que isso vem com a idade também, né? A gente, não sei, eu gosto dos grupos, gosto de festa, mas eu tenho muito mais prazer de estar aqui conosco, falando de Jesus, falando da eternidade, falando de algo que vai durar para sempre, onde não vai ter mais que ir de avião para encontrar com a Renata, com a Joira, onde a gente vai estar todo mundo junto, sabe? Onde não tem limitação. Para mim, me dá muito mais prazer do que estar no lugar
sabe, falando besteira. Hoje em dia eu estou mais seletiva, sabe? Estou mais seletiva nos meus grupos, nas minhas conversas, porque não vale a pena. Tem coisa que não vale a pena, né? É, na época de Jesus, quando a gente estudou o livro de João, os discípulos estavam tristes quando Jesus falou que ele ia embora, que ele ia partir, né? Que ele ia para o Pai. E os discípulos não conseguiam imaginar viver sem Jesus. Imagina, 3 anos ali participando de tudo isso, e o Senhor nos chamou para uma missão e agora vai nos deixar aqui para trás, né? E Jesus falou: é muito melhor, se eu for, vai ser muito melhor para vocês, porque eu vou e o Espírito Santo vem, e ele vai estar com vocês o tempo todo. Aí foi quando Jesus explicou exatamente com detalhes o trabalho do Espírito Santo na vida das pessoas, né? E é igual hoje, né? A gente vê, a gente fica triste quando uma pessoa que a gente ama morre, mas se você tem a certeza, né, da onde que essa pessoa vai, é como Paulo disse, a gente não pode ser ignorante e ficar sofrendo igual aqueles que não têm essa esperança, né? A gente tem esperança de encontrar de novo. Por isso, a nossa missão de falar de Jesus para as pessoas é importante, porque aí você vai ter certeza que aquelas pessoas que você ama vão estar com você um dia, né? O que Jesus disse? Lembrem-se disso, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Então, apesar dele não estar fisicamente, ele estava na presença do Espírito Santo, né? Às vezes é difícil a gente entender a trindade, é três, é um, é fé, sabe? Tem coisa na Bíblia que é fé. Se Deus falou que é assim, então é. Para mim, eu não vou discutir, né? Não quero. Outro dia eu estava. A menina que faz o comentário da Bíblia falou uma coisa que eu não era bem do jeito que eu tinha aprendido. Aí eu falei, uai, mas também, quem sabe o jeito que eu aprendi não foi certo. Então, assim, eu estou aberta e eu até reservei, eu quero perguntar a alguns pastores, eu quero me informar qual que é a opinião de cada um deles, porque eu acho que é importante, né? A gente está aberta para receber a palavra de Deus, e se é uma coisa que não faz diferença, que é simplesmente história, que não vai alterar minha fé para nada, é curiosidade. Se eu tiver resposta, bem, se eu não tiver, quando eu chegar lá no céu, tudo vai se esclarecer, não vai ter mais mistério, né? Aí vamos continuar no versículo 17. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e chegou o novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Então, gente, olha só que interessante, eu gosto dessa tradução porque ela põe bem na nossa linguagem, né? Não entendi aqui, né? Nós, uma vez que participamos da natureza de Adão, da velha natureza, somos inimigos de Deus. Até o dia que eu recebo a Jesus como Salvador, que eu recebo o sacrifício de Jesus como o caminho para chegar a Deus, eu sou inimiga de Deus. Então, aqui, o meu trabalho é fazer com que outras pessoas se tornem amigos de Deus, se tornem relacionados com Ele nesse relacionamento de amizade e de intimidade. Bem claro, ó, tudo isso é feito por Deus, então não é eu me esforçando, né? Isso é um trabalho. O que Deus fez? Mandou Jesus, ele vai falar aqui já já, ele fez com que Jesus se tornasse pecado por nós, ele não pecou, mas o meu pecado se caiu sobre ele por amor. Deixa eu ver o que eu não quero deixar de falar aqui. Apenas aqueles que estão em Cristo, ou seja, reconhecem ser pecador, admitem necessitar de um Salvador, aceitam o sacrifício de Jesus como o único meio de reconciliação com Deus, são uma nova criatura, né? Nicodemos tinha todas as coisinhas marcadas de seguir a Deus, de obedecer aos mandamentos, de ser sacerdote. Ele tinha tudo isso. Mas o que Jesus falou para ele? Você precisa nascer de novo.
Ele tinha tudo isso, mas faltava ainda alguma coisa. E a partir daquele dia, Nicodemo seguiu a Jesus escondidinho. Ele sempre estava atrás. E até quando Jesus morreu, eu tenho certeza que Nicodemos foi salvo. Eu tenho certeza que Nicodemos aceitou que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Porque ele creu nos milagres que ele viu, e aí ele entendeu que aquele Messias prometido lá no Velho Testamento era realmente Jesus, né? Essas pessoas deixam para trás as coisas velhas, ou seja, velhas manias que desagradam a Deus, e se revestem da nova natureza, que é a própria vida de Jesus em nós. Em Gálatas 2:20 diz assim: agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se deu a si mesmo por mim. Então, não é que agora eu vivo, então eu dou conta, eu vou ser santo, eu vou fazer tudo certo. Não, porque sozinho você não vai dar conta. Foi o que eu falei para o JT. Você pode colocar o relógio para te falar a hora de escovar dente, a hora de lavar sua roupa, tudo. Mas se você não deixar que o Espírito Santo faça esse trabalho de dentro para fora, te ajude, vai ser difícil. Vai ser difícil, né? Paulo ensina o grande princípio da regeneração. Jesus Cristo muda aqueles que vêm a ele pela fé. Os salvos não são apenas perdoados, a gente precisa de perdão todo dia. Eles são transformados em uma nova criatura. O momento desse encontro genuíno com Jesus, onde eu falo, meu Jesus, eu não havia entendido isso, eu não havia entendido essa necessidade de nascer de novo, de reconhecer que o Senhor é tudo na minha vida. Esse momento você nasce de novo. Não é só que o seu pecado é perdoado. Depois desse nascimento, nós vamos ter necessidade de ter pecado perdoado todo dia, porque a gente não vai virar santo da noite para o dia. Mas algo novo brota, uma fonte de água viva, brota do nosso interior. Entretanto, ser uma nova criação não significa que sejamos perfeitos, significa que somos mudados e que estamos sendo moldados dia a dia. Paulo falou isso tanto, né? Ele falou, não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, prossigo para o alvo. Ele tinha um alvo. Vencendo cada batalha, cada dia, eu prossigo para o alvo. Ser uma nova criação não é algo que vem do nosso esforço. Só Deus pode fazer essa transformação em nós. Não é começar a viver diferente, ou pensar diferente, mudar o rumo da vida. Não é algo que Deus faz por nós, Ele já fez por nós, deu o Filho dele. A transformação Ele faz em nós. Mas uma coisa é certa, Ele não vai fazer se você não permitir. Em Apocalipse 3:20 fala assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, ele bate. Ele não vai arrombar. A porta do nosso coração, a chave é de dentro. Jesus está batendo. E o dia que você resolver abrir, ele vai entrar e vai ter uma festa, né? Mas a transformação é de dentro para fora, mas eu preciso querer, né? Aqui eu coloquei mais alguns versículos, Efésios 4:20-24. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados. Aqui ele estava escrevendo para a igreja de Éfeso, tá? Então, você vê que quase todas as igrejas tinham problemas similares, tá? E ele tinha que abordar esse tema várias vezes. Nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade.
justiça e santidade. Né? Desde o Jardim do Éden, Deus prometeu algo novo. Né? Deus prometeu fazer algo novo na vida do homem, mandar a Jesus Cristo, que destruiria a vida, a autoridade de Satanás. Né? Se a gente pensa como que o mundo é terrível, como que o diabo tem autoridade, gente, ele tem autoridade, mas ele não tem total autoridade. Jesus limitou a autoridade de Satanás. Imagina se ele tivesse. E depois que Jesus vier e levar a igreja dele, os salvos, ele vai ter corda livre. E aí vai ser triste. Eu não quero nem estar por perto para ver. Por isso que eu quero ir na primeira chamada. Não quero ficar para a segunda de jeito nenhum. Primeira chamada, ó, estou lá. Então, Deus, desde o Jardim do Éden, ele vem prometendo algo novo. Ele sempre dizia para Israel: eu tenho algo novo para vocês, deixa essa vida, né? Busca uma vida nova. Lá em Isaías, eu gosto tanto desse versículo, gente. Ele fala assim: esqueçam do que se foi. Não vivam no passado. Gente, quantos de nós precisamos dessa lição? Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Já está surgindo. Sou eu mesmo, aquele que apaga as transgressões. Por amor de mim, eu faço, porque eu quero um relacionamento com vocês. E já não me lembro mais dos seus pecados. Deus quer fazer algo novo, Ele não quer que a gente fique agarrado nas coisas que nos prendem, que nos fazem ficar triste, que nos faz. A gente fica olhando para trás, fulano fez isso e isso comigo, ou meu pai, minha mãe, não sei o quê. Aquele trauma, a gente fica agarrado naquilo. Ele fala: larga, deixa, eu estou fazendo algo novo. Você não consegue ver? Olha para diante, olha para as coisas que sabe, que são eternas. Tem algo muito mais precioso lá. Né? Outro versículo, lá em João 10, eu vou ler porque esse versículo é tão bom. Jesus fala: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus disse isso. Ó, abri no lugar. Que beleza! João 10, 10. Diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Outras versões diz: e a tenham em abundância. Isso é que Jesus oferece, vida em abundância. João 5:24, olha o que ele diz aqui. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, isso é Jesus falando, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então, gente, a gente passa da morte para a vida na vida, quando a gente aceita Jesus. Foi o que Paulo estava falando aqui. Né? Quando a gente é crucificado com Cristo, quando o nosso pecado é depositado naquela cruz, a gente já passou da morte para a vida. Apesar das picuinhas e das dificuldades, a gente já está vivendo a eternidade aqui mesmo nessa terra. Né? Segundo Coríntios, Paulo disse: se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo é novo com Jesus, gente. As coisas velhas têm que ser jogadas fora. Outra vez aqui: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Tudo isso é Paulo falando. Mais um. Mas agora abandonem todas as coisas. Ira. Isso aqui é uma listinha de coisas que desagradam a Deus e nos separam dele, tá? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, com as suas práticas, e se revestiram do novo, e qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do Criador. Nessa nova vida, não há diferença. Não tem grego, judeu, católico, presbiteriano, batista, não.
circunciso, bárbaro, cita, porque Cristo é tudo e está em todos. Então, uma vez que eu fui ressuscitado com Cristo, já não existe mais separação. A minha igreja aqui, eu acho ela fantástica, porque você entra lá, é uma diversidade tão grande. Você vê, não muçulmano, porque são convertidos, né? Você vê de todas as nacionalidades, preto, branco, amarelo, chinês, hindu, assim, é um melting pot, porque eu lembro quando eu fui para Baton Rouge, a igreja que eu ia não tinha um negro. E eu, como eu pergunto, eu sou muito cara de pau. Um dia na escola dominical, a gente reunido, sentado num círculo, eu falei, por que não tem negro aqui nessa igreja? Aí, porque eles ainda eram, não sei hoje em dia, mas eram muito tradicionais, né? Aí o senhor lá, o professor, falou assim, não, é porque eles têm a sua maneira de adorar e eles preferem estar no grupo deles. Aí eu fiquei satisfeito com a resposta, mas quando eu cheguei aqui em Houston, e cheguei nessa igreja que eu vou, né? É assim, dá de tudo. Eu falei, isso, o céu vai ser assim. O céu não vai ter cor, um cantinho dos brancos, um cantinho dos pretos, ou um cantinho aqui que gosta de cantar batendo palma, outro ali é mais tradicional, só gosta do órgão tocando, esse aqui não gosta de bateria. Não, gente, no céu a gente vai estar todo mundo junto. E a gente tem que começar a praticar aqui na Terra, né? Ou relacionar com as pessoas que fazem diferente da gente. Eu acho que é importante, né? Eis que surgiram coisas novas, é a linguagem da obra perfeita e recriada de Deus. Né? Lá em Apocalipse, no final da história, que a gente já sabe que é maravilhosa, a gente vai ser vencedor, né? Fala que Deus criou um novo céu. Olha aqui, então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existe. Imagina esse lugar. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço novas todas as coisas. E também disse: escreve isso, porque essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. Jesus disse isso para João, numa visão, lá na ilha de Patmos. Essas palavras são verdadeiras. O sacrifício de Jesus é para todos, independentemente dos pecados. Para o pecador mais pecador que você pode imaginar, um estrupador, o que for, pior das pessoas, ele pode receber esse perdão de Jesus. Ele pode receber esse sacrifício de Jesus. O propósito da vinda de Jesus foi reconciliar o homem com Deus. Por isso, é tão importante que não nos cansemos de, como Paulo, proclamar a mensagem do Evangelho. Depende de cada um dar um passo em direção a Deus. Mas depende de mim e de você, de levar essa mensagem. Aqui em inglês tem uma palavra que chama surrender, né? É assim, quando você se entrega totalmente. Eu fico imaginando assim, quando eu escuto surrender, eu imagino quando você entra na piscina, né? Ou na praia, quando eu não entro muito, então na piscina. Quando você entra na piscina, aí você vai andando, chega num ponto que você tem que se deixar. Ou você boia ou você afunda. Né? Então, surrender para mim é isso, é me entregar e boiar nos cuidados de Deus. Aí Paulo vem falando da sua missão e da minha. O que ele diz aqui? No versículo 20 e 21. A Lucy entende bem desse aqui, porque ela viveu muito tempo com os embaixadores. Aqui fala assim, portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo isso por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos que em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos a amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos pecados. E eu vou ler lá na outra que fala dos embaixadores, eu gosto dessa aqui mais.
Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo um apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Que é o trabalho de um embaixador? Representar o país que ele está ali para representar, né? O embaixador é mais do que um mensageiro, ele é também um representante. E a honra e a reputação do país que ele representa estão nas mãos dele, né? Como embaixador, Paulo fez um apelo simples, forte e direto. Reconciliem-se com Deus. Fica claro que o trabalho de reconciliação não funciona à parte da nossa vontade e da nossa escolha. Aqueles que respondem ao apelo de Jesus, feito através de seus embaixadores, são reconciliados com Deus através de Jesus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Jesus estava vivendo a sua vida no céu, né? Como uma maravilha que deve ser lá, e aceitou o desafio de vir aqui, se tornar pecado por nós. Ele não pecou, né? Ele recebeu o meu pecado para, através da cruz, me perdoar. Sob a inspiração do Espírito Santo, Paulo escolhe bem cuidadosamente as palavras que ele diz aqui. Ele não diz que Jesus havia nascido para ser um pecador. Jesus nunca se tornou um pecador, mas ele recebeu o meu pecado. Ele tomou o nosso pecado. Até mesmo o fato de ter se tornado pecado foi um ato de amor de Jesus. Observamos bem esse versículo. Deus tornou pecado, ou uma oferta pelo pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que através dele nos tornássemos justos diante de Deus. Essa foi a obra do próprio Deus, foi um plano elaborado pelo Pai, Filho e o Espírito Santo, todos em acordo. Isso significa que a obra da expiação na cruz foi uma obra de Deus. E se é uma obra de Deus, é perfeito e é bom. Se Deus achou que a minha vida era tão preciosa, se Ele queria tanto um relacionamento comigo, se Ele me amou tanto que foi capaz de sacrificar o próprio filho para me arrancar do domínio de Satanás e para que eu pudesse ser reconciliada com Ele, vocês não acham que Ele merece o meu temor, meu amor, a minha devoção e total obediência? Se Jesus é o Senhor da sua vida, no seu coração não haverá lugar para nenhum outro amor ou devoção. Não estou dizendo do amor que a gente tem pelos filhos, pelo marido, isso é diferente, né? A gente, na verdade, tem gente que coloca filho, marido, família na frente de Deus, né? Então aí tá errado. Mas Jesus tem que ser aquele, só ele, gente, que morreu por nós, só ele que se entregou por nós. Só ele merece o lugar de honra no nosso coração, de honra. Ninguém mais merece. Então, que essa semana a gente reflita sobre isso. Como eu estou desempenhando o meu papel de embaixador do reino de Deus? Eu já nasci de novo? Eu já nasci de novo? Já sou uma nova criatura? Né? Eu acho que a gente nunca a gente vai cansar, eu vou cansar de perguntar isso. Eu espero que que a resposta de cada uma de vocês seja já nasci de novo, já sou dessa família, né? Já tenho o sangue de Jesus derramado no meu coração e já estou reconciliada com Cristo. Posso dizer como Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que Deus abençoe vocês, que tenham uma semana feliz, abençoada, cheia de alegria e que você tenha oportunidade
de ser embaixador de Jesus essa semana. Deus abençoe.